E no vídeo de hoje eu vou falar qual é o melhor Batman dos cinemas para mim. Antes de começar a lista falando qual é o pior ao melhor Batman do cinema, eu só queria deixar duas coisas bem claras aqui. A primeira é que eu resolvi não introduzir os Batmans que são do cinema, mas que são da animação. Porque eu acho que é muito injusto falar de animação, considerando que ele já tem obras fechadas. É um Batman que é difícil comparar. Então eu não coloquei nenhum Batman de animação que também tem filmes. Eu também não coloquei o Batman do Adam West, porque eu acho que ele tem um filme, mas eu acho que ele é considerado mais pela série de TV. Um dia eu poderia até fazer um vídeo à parte, analisando o Batman do Adam West, falando como ele é interessante, como os conceitos deles foram importantes para a época que a série existiu, mas eu também não resolvi não colocar ele nessa lista. Deixando isso claro, serão 6 Batmans que serão discutidos aqui. Será o Val Kilmer, George Clooney, Michael Keaton, Ben Affleck, Christian Bale e agora o Robert Pattinson. Deixando claro isso, é bom sempre destacar, vai do pior Batman ao melhor Batman do cinema pra mim. Deixando tudo isso claro, vamos à lista. E em sexto lugar pra mim, como o pior Batman dos cinemas, é o George Clooney, no filme Batman e Robin. Ele só fez um filme como Batman, só que é o pior Batman do cinema. Tudo bem, não é só ele que é ruim, não é só o George Clooney que está ruim no filme. Ele até faz um Bruce Wayne bem decente, mas todo o conceito do filme dele é muito terrível. O Robin do Chris O'Donnell, a Batgirl da Alicia Silverstone e os vilões do filme, que é o Sr. Frio e a Era Venenosa, inclusive Sr. Frio vivido pelo Arnold Schwarzenegger e Era Venenosa vivida pela Uma Turner, tudo é muito ruim, tudo faz com que o Batman dele vá caindo de qualidade. E além de todo o universo apresentado dentro desse filme ser muito ruim em todos os sentidos, o Batman dele tem características que fazem com que ele seja o pior Batman. Desde a roupa, que colocaram uma armadura com mamilos para fazer uma piada com o personagem, que não funciona e deixa ele só ridículo, e além das piadas que eles fazem, porque a ideia do estúdio na época que lançou Batman e Robin era fazer um filme bem mais leve, mais divertido, que funcionasse para a família, coisa que o Tim Burton não fez nos seus filmes. Com isso, George Clooney faz piadas como "eu nunca saio de casa sem o meu badge de cartão de crédito". Esse tipo de piada, esse tipo de coisa apresentada faz com que ele seja o pior Batman do cinema. E não se engane, eu sei que o Batman nos quadrinhos, ele teve fases que ele era mais divertido, mais alegre, ele não era só à noite, sério como ele é conhecido hoje em dia. Principalmente na fase do Batman onde ele usava aquela capa azul. Mas mesmo assim, não tem como aceitar esse Batman de jeito nenhum. Pelo visual, pelas falas, pela forma como ele é retratado e também pelo George Clooney não tá bem nesse filme. Como eu falei, ele até entrega um Bruce Wayne decente, mas ele como ator nesse filme tá péssimo. Tanto que ele mesmo fala nas entrevistas quão ruim ele estava nesse filme. E por tudo isso que eu falei, pra mim, ele fica em sexto lugar e o George Clooney é o pior Batman dos cinemas para mim. Em quinto lugar dessa lista eu coloco o Batman do Val Kilmer, que também viveu o Batman só num filme, no filme Batman Forever, ou Batman Eternamente. Nesse filme, onde os vilões são o Jim Carrey como Charada, e eu esqueci o nome do outro ator, que obviamente é gigantesco, mas eu esqueci o nome dele, que faz os Duas Caras. Esse outro Batman que é muito problemático. Os vilões são um problema, ele não funciona como Batman em tela, e o Val Kilmer, é o que eu falo, pra mim, se você quiser escolher que o Val Kilmer é pior que o George Clooney, eu não acharia ruim. Eu só coloco o Val Kilmer um Batman melhor que o do George Clooney, porque visualmente, o Batman dele visualmente é mais Batman. Ele visualmente ainda, porque a boca do Val Kilmer nesse filme revela quem é o Batman, ele não combina com o Batman. A boca dele na hora que ele tá com a máscara fica muito mal feita. Ele como Bruce Wayne também não é super interessante. A única coisa que faz com que ele não esteja como o pior Batman pra mim é só porque a roupa dele é mais interessante que o George Clooney. Porque o filme, o universo, como apresenta os personagens, tudo ali é muito ruim. Mas o filme, claro, o filme ser mais decente que o Batman e Robin também faz com que ele não seja o pior Batman, porque todo o universo acaba ajudando que ele seja um pouco melhor. Continua sendo um Batman terrível, o Batman do Val Kilmer. Como eu falei, se você chegar aqui nos comentários e comentar que acha que o Batman do Val Kilmer é pior que o do George Clooney, eu não vou reclamar, eu não vou achar ruim.
mas pra mim ele acaba sendo um pouquinho melhor, simplesmente porque a roupa dele é mais interessante e menos piada, como era o George Clooney. E por isso que o Val Kilmer fica em quinto lugar dessa lista. Mas antes de eu terminar, só falar, eu falei que é um pouco melhor, mas o filme Batman Forever, que é o Batman dele, é terrível também, é muito ruim. Ele só é melhor que o filme Batman e Robin, porque o Batman e Robin é um desastre. Mas enfim, o Val Kilmer fica em quinto lugar dessa lista. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o Batman do Ben Affleck. E por que eu falo que ele tá aqui? E porque se você considerasse só o Batman de Batman vs Superman, pra mim o Batman do Ben Affleck estaria em segundo lugar, talvez brigando em primeiro, porque eu gosto muito do Batman dele visualmente, ele lembra os quadrinhos, grande, as cenas de ação dele no Batman vs Superman são muito bem feitas, a cena do armazém é fantástica, eu adorava, achei fantástico quando eu assisti o Batman dele em Batman vs Superman. Alguns reclamaram que o Batman dele mata e tal, mas pra mim o Batman mata nos quadrinhos também. É aquele velho papo, né? O Batman não mata nos quadrinhos, mas ele deixa um cara paraplégico de tanto que ele bate no cara. Então ele não mata, mas ele acaba com a vida do cara pela como ele luta com eles, né? Mas enfim, o Batman do Ben Affleck, no Batman vs Superman eu acho ele fantástico. Mas o problema é que ele não está... Primeiro que ele tem um problema grave, que é ele não tem um filme solo. Por ele não ter um filme solo, é muito até injusto você comparar com os outros que tiveram mais tempo de tela para desenvolver seu personagem. Mas ele não tá só no Batman vs Superman, ele também tá no Esquadrão Suicida, no Liga da Justiça, tanto do Joss Whedon como o Snyder Cut. Eu adoro o Snyder Cut, mas eu não acho que o Batman dele tá super interessante, super relevante nesse filme. Inclusive, até fisicamente, ele tá muito diferente, muito pior do que ele tava em Batman vs Superman. Já no Esquadrão Suicida, é uma ofensa o que fazem com o Batman ali. Da mesma forma que é ofensivo o que fizeram com o Batman do George Clooney, visualmente, pra mim, a cena que ele aparece em Esquadrão Suicida, prendendo o pistoleiro, é uma ofensa ao personagem do Batman, da forma que fizeram, do jeito que fizeram. Então, de novo, se você considerar só o Batman do Ben Affleck, do Batman vs Superman, é um dos melhores. Mas não tem como só considerar isso. E por isso que ele fica em quarto lugar na lista. Porque o Batman dele dos outros filmes, o da Liga da Justiça não representa nada. E o do Esquadrão Suicida é uma ofensa pro personagem. Fazendo com que o que pra mim tinha o potencial de ser o melhor Batman do cinema, visualmente, pela forma como o Ben Affleck estava fazendo o personagem em tela, acabou ficando bem longe de ser o melhor. Mas o potencial ele tinha, e eu queria ter visto mais o Batman do Ben Affleck, mas infelizmente isso não aconteceu e ele acabou ficando em quarto lugar dessa lista. Em terceiro lugar dessa lista eu coloco o Batman do Michael Keaton. Eu tenho muito interesse em ver o Michael Keaton retornando como Batman em The Flash. Eu gosto dos dois filmes dele, tanto do Batman como do Batman Returns, mas... E visualmente ele é interessante, eu gosto do Batmóvel, eu gosto da Gotham construída pelo Tim Burton, e os vilões do seu filme funcionam muito bem. Eu acho que esse também é um fator, como eu já falei lá atrás, que faz com que o Batman dele esteja tão perto de ser um dos melhores. Os filmes são bons, os filmes são bem feitos, e os vilões funcionam bem nesse filme. Você tem, por exemplo, no primeiro filme o Coringa do Jack Nicholson, que é fantástico, e no segundo filme você tem o Danny DeVito como Pinguim, que foi uma atuação marcante, e a Michelle Pfeiffer como Mulher Gato, que também é uma coisa super marcante. Uma das Mulher Gatos mais marcantes que todo mundo lembra até hoje. E dessa forma, acaba ajudando o Batman do Michael Keaton a construir. Ele tem aquele problema que o Batman dele é muito preso, ele não se mexe muito bem, ele não consegue virar o pescoço, tem cenas ridículas com isso. Mas ele é um bom Bruce Wayne, ele funciona bem com esse Bruce Wayne, que é esse ricaço, que é um pouco amargurado com a vida, e ao mesmo tempo ele funciona bem como Batman. Eu acho que ele poderia ter mais traumas, ele poderia ser mais sofrido. Ele gosta de ser o Batman, o Michael Keaton, o personagem dele, o Batman dele, gosta de ser Batman, ele parece que ele gosta de ser um vigilante. E isso acaba atrapalhando um pouco. Mas de modo geral, pelo filmes serem bons, ele consegue entregar uma boa atuação, ele consegue fazer cenas bem feitas e ele acaba sendo um excelente Batman de modo geral. Tem problemas que são problemas, na minha opinião, mais da época. Porque na época não era comum ter filme de super-herói. Ele foi um dos filmes que mudou bastante a forma como as pessoas viam filme de super-herói. E isso acaba afetando muito. Hoje em dia é bem mais fácil você fazer um filme de super-herói com todo mundo gostando, todo mundo acompanhando, do que na época. Isso também acaba dando pontos pra ele. E por isso que eu coloco o Michael Keaton em terceiro lugar nessa lista. Porque ele funciona como Batman, tem algumas coisas dele, bastante coisas que é apresentadas no filme que são ultrapassadas, mas os filmes continuam sendo muito bons, muito bem feitos, e ele é um ótimo Batman. E em segundo lugar dessa lista, eu coloco o Batman do Christian Bale. E por que eu coloco o Batman do Christian Bale aqui? Porque de todos esses filmes, ele é
o Batman que melhor é desenvolvido, melhor é feito em tela. Ele é o Batman que não tem, que é de todo esse Batman, ele é o primeiro Batman que minimamente tem alguns momentos de detetive, são muito poucos, poderia ter mais, mas é bem feito. O Christopher Nolan, que fez a trilogia dele, tanto que chama de trilogia do Nolan, que é o Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele consegue apresentar vilões muito bem feitos, como por exemplo o Ra's al Ghul no primeiro filme, o Coringa do Heath Ledger no segundo, o Bane do Tom Hardy no terceiro, a Mulher Gato da Anne Hathaway, o Espantalho do Cillian Murphy. Então você tem um universo bem construído, bem feito, e a Gotham dele é real, tudo no Batman dele é real, e o Batman do Christopher Nolan, ele parece muito mais um Batman que você conseguiria ver na vida real de uma forma funcional, com algumas cenas de ação que funcionam bem feitas, eu gosto como ele apresenta bem todos os objetos dele, as armas que ele usa durante a sua batalha. Eu tenho um problema também, não sou super fã da voz que ele faz pro Batman, o Christian Bale, mas mesmo assim eu gosto dos 3 filmes. Principalmente o Cavaleiro das Trevas, eu acho muito bem feito o Batman dele, apesar do visual dele não ser interessante, eu gosto desse visual mais real, que deixa ele mais vivo, essa armadura dele, gosto de como o Christopher Nolan usa a nave, o Batmóvel, tudo é muito bem feito nesse universo, com excelentes vilões. Se você pegar qual é o melhor vilão de todos os filmes do Batman, tá dentro dessa trilogia, que é o Coringa do Heath Ledger. E tudo isso acaba fazendo crescer o personagem do Batman durante os filmes. E eu gosto de como ele também apresenta bem Gotham, coloca ele mais dentro de Gotham. Os outros filmes, eles parecem que são filmes bem feitos, tentando seguir um padrão. Em questão de quadrinhos. E do Christopher Nolan, ele tenta fazer esse filme real, e ele é um ótimo diretor, ele é um ótimo roteirista, e você vê isso em tela, como ele consegue desenvolver os personagens, desenvolver o universo e desenvolver o Batman de uma forma muito mais interessante. Então, ele pode até não ser o melhor Batman visualmente, mas o Christian Bale trouxe pra ele um Batman real, um Batman mais humano, e de todos esses Batman eu acho que esse é o filme que a gente mais consegue conhecer o Batman, saber mais dele, conhecer mais dele, do Alfred e de todo o seu universo. E por isso que o Christian Bale fica em segundo lugar dessa lista. Em primeiro lugar dessa lista, o melhor Batman dos cinemas pra mim é o Robert Pattinson no filme The Batman, que lançou agora. Por que eu acho que ele é o melhor Batman do cinema? Porque todos os Batmans que eu mencionei até agora, eles têm uma característica muito importante. Pra mim falar do filme, pra mim falar do Batman desses outros atores, todos eu tive que falar do filme deles e falar como o universo, os vilões são super importantes. Porque nenhum desses filmes que fizeram do Batman, o foco era o Batman. Os vilões eram os protagonistas dos filmes. O Batman, ele tava lá pra fazer com que a história acontecesse, era bem feito, mas ele não era o protagonista dos filmes. O foco era sempre nos vilões. Os vilões eram o que marcavam. Em The Batman, apesar de ter um vilão fantástico, que é o Charada, vivido pelo Paul Dano, aqui o Batman é o Batman que eu cresci lendo nos quadrinhos. Tudo bem, ele tem bastante mudança, mas eu gosto de tudo o que fizeram com o Batman aqui. Primeiro, um Batman mais violento, mais agressivo, assim como o Batman é nos quadrinhos. Um Batman que investiga, um Batman que realmente vai atrás do que está acontecendo. Que vai para um cenário e tenta investigar, tenta descobrir o que aconteceu, abre diário, vai na Batcaverna, faz... Nenhum Batman teve isso, e ele era super importante. E o filme é focado nele. Então a gente conhece, mesmo que tenha pouco Bruce Wayne, o pouco Bruce Wayne que tem nesse filme é muito melhor que vários outros filmes do Batman que tem muito Bruce Wayne. Porque aqui, o pouco Bruce Wayne que tem, a gente percebe o quanto ele é perturbado, o quanto porque ele vive o Batman, e como ele tenta se matar por ser o Batman, como ele vive pela cidade. É muito interessante. Tudo que fizeram atrás do Batman do Robert Pattinson é fantástico. Porque ele como Bruce Wayne funciona muito bem e ele como Batman em todos os sentidos funciona bem. Desde o Batmóvel bem gótico com uma cena fantástica perseguindo o Pinguim, mostra como é bem feito, até na forma como ele trata o Alfred, como ele trata a família, como ele trata o conceito dos Wayne dentro daquela cidade. Tudo isso é bem feito. Sem contar que você vê que aquele Batman é perturbado. Porque essa é outra característica. Vale sempre lembrar que ele é um cara rico, maluco, que tá saindo na rua pra bater em bandido. E aqui isso deixa claro que ele é um cara maluco e desequilibrado. Tanto que a discussão no final do filme é se realmente ele deveria ser a vingança. Então por isso que ele é o melhor Batman nos cinemas pra mim. Porque, de modo geral, em tudo que mostra do Batman, pra mim é perfeito. E é muito mais bem feito. E também pelo que eu falei no começo desse ponto do principal, que é o Robert Pattinson. Esse é um filme focado no Batman.
Batman. A gente conhece o Batman, as fraquezas dele, as forças dele e como ele é maluco e como ele não se importa mais com nada. Fazendo tudo isso com apenas um filme com que o Robert Pattinson seja o melhor Batman dos cinemas pra mim. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o melhor Batman nos cinemas pra você? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.